Pensar, aproximar, transformar. Toda informação é vital, de uma forma ou de outra. O que seríamos e o que faríamos se não soubéssemos o que acontece à nossa volta o tempo todo? Tudo isso faz parte do universo jornalístico e do nosso cotidiano. Eu acho que se existe encarnação, eu quero voltar de novo para fazer essa besteira novamente. É preciso coragem. Coragem para enfrentar grandes batalhas e coragem também para contar como essas batalhas aconteceram. É preciso inovação para criar trincheiras e capturar grandes cangaceiros, como também desmascarar os atuais foras da lei. É preciso força para perseguir a liberdade, independente da época. Inteligência, perspectiva e credibilidade são pré-requisitos para dar início ao novo processo de mudança. Mudar é preciso. O pioneirismo é o primeiro passo para o novo. Este novo pode assustar e causar receio, mas é necessário na construção de uma atualidade mais informada. Dizem que raízes históricas são pilares da cultura de um povo. Mas o que seria da história se não tivesse ninguém para contar? O Jornal Mossorense, tem 142 anos de história. Ele fez história e tanto ele contou a história como foi história, né? Eu acho que na enchente de 85 o jornal aqui foi invadido pelas águas. A primeira edição do Mossorense foi em 17 de outubro de 1872. Ele foi fundado por Jeremias Nogueira da Rocha. E ele era um jornal assim, libertário na época. Bom, a gente tem uma cidade que, jornalisticamente falando, ela tem uma tradição, né? A gente tem um jornal que é um dos mais antigos da América Latina. Aqui em Mossoró, um dos fatos bastante relembrados aqui, a questão do motim das mulheres e tudo. O mossorense estava lá, acompanhou, ele viu isso. Grandes assaltos que teve, como ao do Banco do Brasil, o mossorense acompanhou também. O mossorense, desde os primeiros tipos de impressão, a tipografia, o mossorense utilizava e foi se adaptando, mudando a tipografia para a versão impressa, máquinas de impressão. Eu acredito que essa é a importância dele, de ser esse guardião da memória, de contar a história e também ser a história, né, daqui. Na estrutura física, como esse prédio aqui ele é tombado como patrimônio cultural de Mossoró, que ele faz parte do corredor cultural, então não tem como fazer muita mudança na estrutura, porque justamente por isso. A Difusora foi de 1950 e a Difusora sempre teve um jornalismo muito forte. A gente tinha o hábito de almoçar ou acordar ouvindo rádio. Então nós almoçávamos e o rádio estava ligado. Mossoró era uma cidade antes da Rádio Difusora e passou a ser outra depois da Rádio Difusora. Depois do rádio passou a Difusora. Depois da Difusora veio a Rádio Itapuí, depois veio a Rádio Rural. Para o desenvolvimento de uma região, não só para uma cidade, uma emissora de rádio, não só aí como é feito. Os meus olhos, quando ouço bater fora do tempo, o meu coração. A leitura do jornal moçoroense, meu velho trazia um balde de alumínio, ele trazia com os mantimentos do dia. Naquela época não tinha essa coisa do hipermercado, né, do supermercado. Então o costume era ir diariamente ao mercado comprar aqueles mantimentos. E eu me recordo sempre que chegavam os mantimentos
E um dos insumos básicos era jornal. Ao longo desses 140 anos, teve alguns períodos em que o jornal fechou. Então, cada fechamento e cada reabertura foi ditas como fases. Quando eu tinha 14 anos, no jornal Moçoroense, e eu fazia algumas matérias a título de colaboração, né, na área de cinema, e depois eu comecei a me interessar mais pelas notícias locais. A Unidade do Oeste nasceu há cerca de 37 anos, exatamente, num dia 30 de abril, pelo ideal do professor Candé Queiroz. O que eu tenho mais a destacar é a campanha de 1988, quando a ex-governadora Rosalba Ciarline foi prefeita de Mossoró. Naquele ano, Rosalba era uma mera desconhecida politicamente e enfrentou uma campanha diante de Zui Rosato, que já era um político tradicional. O jornalismo daquela época era um jornalismo, eu diria, de muito mais paixão do que de motivação financeira, de sobrevivência, etc. De lá para cá são quase 30 anos, então muita coisa mudou, mas também persistem vários erros que parecem que não são develados desde aquela época e, na verdade, até de forma anterior, de modo anterior. Em qualquer cidade as ruas vão dar no mesmo lugar, e qualquer destino é bom se ao chegar lá ninguém vai estar. Ninguém estará. Ninguém estará. A cidade ela é muito politizada, então a gente percebe que a maior resposta das pessoas, a maior interação, aquele maior burburinho, ele se volta com a política na cidade. No caso do jornal Moçoroense foi muito um jornal de oposição. Não digo assim perseguição política, mas dificuldades de brigas políticas e tudo, dificuldades um pouco financeiras do próprio jornal, justamente por conta da natureza dele. Todo jornal tem suas preferências políticas muitas vezes, mas só que a gente procura manter exatamente esse ideal, que é exatamente dar os dois lados da notícia, escutar todas as versões e dar a notícia com opinião. A imparcialidade, isenção e verdade, nós sabemos que isso são falácias utópicas. Sempre em períodos eleitorais que publicamos pesquisa e o blog passa a fazer análise, também há um pipoco. O blog não tem foto de cadáver, o blog não tem os gols da rodada, o blog não tem foto de mulher nua. O blog é chato, é muito mais texto do que qualquer outra coisa. Análise, opinião, política, bastidores, reportagem investigativa. Mas mesmo assim nós temos uma fidelização impressionante. Uma média de 6.000 a 6.500 acessos por dia. Porque eu entendo que liberdade de expressão, liberdade de imprensa, na verdade, tudo isso é importante. Mas com respeito. O Jornal de Fato ele surgiu a partir de um sonho, né, de dois jornalistas que trabalhavam na Gazeta do Oeste, né, que conseguiram depois suas saídas do jornal, montar sua própria empresa, né, com o projeto de estabelecer um tipo novo de fazer jornalismo na cidade. Eles queriam mostrar que se poderia fazer reportagens diferentes, eles queriam oferecer um jornalismo diferenciado, novas estéticas, né, do ponto de vista gráfico. Anteriormente até ao blog Carlos Santos, que eu tenho hoje, eu tive uma experiência de lançar um jornal via fax. Eu tive um jornal via fax lançado, se não me falha a memória, em 1997 ou 98. Ficou no ar 4 anos, 1000 e tantas edições.
Então uma experiência absolutamente nova, diferente. Da emissora percebeu a necessidade e a possibilidade de se criar um canal local. O primeiro experimento do jornalismo da TCM surgiu, que foi o TCM News. Era uma programação semanal que trazia notícias, né, nesse formato de revista eletrônica, e logo depois se percebeu a necessidade e a possibilidade de se apresentar conteúdos jornalísticos diários. Tratar a realidade e tentar capturar fragmentos da realidade de forma mais fiel possível e transmitir ao maior público possível também, relatar, contar histórias, contar fatos, revelar segredos, denunciar, ser a voz da população. Hoje nós, no estado todo do Rio Grande do Norte, somos a emissora que mais produz notícias. Nenhuma outra emissora, nem as abertas, produzem tantas notícias referentes ao estado, notícias locais, quanto a TCM. Nós temos uma demanda hoje de 35 reportagens. Eu apresento o TCM Notícia, que vai ao ar ao meio-dia. Estoque de sangue do inocente que precisa de novos vampiros. Ele é mais leve, as matérias mais divertidas, de comportamento, ele entram ao meio-dia, que é quando todo mundo está sentado na mesa, almoçando, tem a família toda. A gente tem hoje um quadro em que ainda falta mão de obra qualificada para as emissoras, né? A gente tem dificuldades muitas vezes de preencher algumas funções. Naturalmente que o jornalista ele deve expandir um pouco a sua percepção da nossa profissão. Muito se pensa, em se tratando de telejornalismo, que o profissional de comunicação ele é aquele que segura o microfone e fala. Não é assim. Então a gente tem um leque muito vasto de atuação para o profissional de comunicação. O futuro do jornalismo eu acho que é se qualificar cada vez mais, se tornar com maior credibilidade, com mais técnica. É importantíssima a informação e o embasamento que a gente tem na faculdade, é onde a gente pode errar. Depois que a gente está no mercado, a gente não pode mais errar, leva na brincadeira. O exercício diário da prática de reportar, de contar, de você tornar público aquilo que ainda não é do conhecimento da massa, você tem uma missão social, um carinho, né, uma interação. A gente que faz televisão, que faz rádio, acaba se tornando muito íntimo das pessoas, né? Embora nós não tenhamos muito clara essa dimensão. Trunfo para que um jornal se sobressaia diante de tantos outros que já estão aqui há muito mais tempo e também com excelente qualidade é o compromisso. O compromisso é buscar, como eu falei, a honestidade no jornalismo. Buscar essa honestidade, tentar ser o mais confiável possível. Aí sim você atrai o leitor que confia naquele jornal. Ao longo desses 140 anos, teve alguns períodos em que o jornal fechou. Então, cada fechamento e cada reabertura foi ditas como fases. Então, como o jornal também está na internet, a produção de conteúdo do jornal ficou muito maior e muito mais dinâmica. Então, se dependêssemos só do modelo de papel do Jornal de Fato, a produção hoje estaria bem menor, né? Mas como a gente tem a internet hoje, com produção de matérias o tempo inteiro, então esse conteúdo está muito maior e mais abrangente, utilizando vídeo, áudio, né? Utilizando mais opinião também. Isso tornou o jornal um pouco mais abrangente e principalmente ampliou o seu conteúdo.
Praticamente todos os jornais de Mossoró têm o seu site, tem perfis nas redes sociais. Eu faço jornalismo na internet, mas os princípios do jornalismo são os mesmos. Estamos produzindo uma bolha crítica. Estamos passando a ter uma relação mais próxima, inteligente, construtiva, em função dessa convivência colaborativa com o web leitor. E nesses 8, 9 anos de web jornalismo, eu costumo dizer, eu aprendi muito mais como indivíduo e como profissional do que em tudo que eu vivi como gente e como profissional anteriormente. Acho que a internet vai ser o BAN. Quer dizer, que já está sendo, né? Todo dia surgem novos blogs, novos sites, novos portais. Vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E que os jornais já estão tentando fazer agora. Não se desespere se eu desaparecer. A gente tem que dar um tempo, deixar tudo em seu tempo. Não existe certo ou errado, existe o bom a se fazer. E é o que você quiser. Uma cidade que tem em atuação 3 jornais impressos, né? 2 canais de televisão, com a possibilidade de um terceiro local já se instalar na cidade. Eu vejo como uma possibilidade bastante promissora, tendo visto que nós temos um curso jovem na universidade. Mas a mídia tradicional, que eu chamo de imprensa convencional, ela não se preparou, não tem se preparado para esses novos tempos. A mídia convencional, rádio, jornal e TV, ela não está em sintonia com o que está acontecendo no mundo. Ela não está captando, e aí deveria ser um dever dela, sobretudo por ser imprensa, que está ocorrendo mundo afora. Eu acho que vai precisar se adaptar e entrar nesses novos meios. É claro que já está se configurando isso, não estou falando do ponto de vista de jornalismo corporativo, das empresas de comunicação, mas estou falando da prática do jornalismo em si. As empresas de comunicação, elas vão se modificar, né? E o jornalista também vai se modificar. A área de televisão. Não se encantem e não achem que jornalismo é estar na frente do vídeo. Então é muito importante que você pense aonde vai a notícia e não aonde vai a sua repercussão pessoal, o seu desafio pessoal. O jornalismo tem essa convergência entre as mídias, entre a fotografia, entre o vídeo, entre a internet, o jornal impresso, para poder levar cada vez mais informação de qualidade ao leitor. A maior necessidade que a gente tem dentro do jornalismo é a convergência de plataformas. Nosso papel é simplesmente ser um contador de histórias, né, de histórias reais. Um compromisso ético que se deve ter com os acontecimentos, com o relato dos acontecimentos. Buscar realmente esse compromisso social, uma contribuição social de tentar usar esses relatos, esse seu empenho pela reportagem, pelo jornalismo, tentar usar tudo isso de forma que você possa contribuir para uma sociedade. Segundo os estudiosos, a internet é o futuro do jornalismo. Você concorda com essa afirmação? Não, concordo não, já é o presente. E o futuro do jornalista é que precisa ser discutido. Eu acho que essa relação de capital e trabalho, como nós conhecíamos de forma primária, através dos compêndios, da academia e do cotidiano de vida, eu acho que tudo isso precisa passar por uma reavaliação, uma análise, uma discussão permanente, e a academia tem um papel preponderante nisso. Afinal, o que você acha do jornalismo? O jornal é importante para a gente estar em dia, né, com a cidade. Eu acredito no jornalismo assim, como um serviço social. Você é um agente da sociedade. Através do seu trabalho, você consegue melhorar a vida de outras pessoas. Sempre verdadeiro, nunca mentir. Porque você sabe que hoje em dia as pessoas, para vender informações, vendem coisas que não deveriam. Só em atualizar, mostrar toda a situação do país, da nossa cidade, o que é bom, o que é ruim. O jornalista não pode ser um cidadão qualquer. Ele tem um papel social extremamente relevante.
E ele não pode abrir mão desse papel social. De onde a gente toma a parte de tudo, o que se passa e o que se deve e o que se pode resolver no futuro também. Jornalismo é a minha missão. Eu sou um tijolo, né? Uma engrenagem, uma formiguinha, uma operária. A imprensa, em geral, tem um papel fundamental, principalmente para os menores, aqueles que não têm voz. Jornalismo é suporte, né? Jornalismo é papel, jornalismo não é rádio, jornalismo é TV. Jornalismo é uma instância filosófica. Comunicar, acompanhar, conectar. Jornalismo é o poder da palavra e o poder do silêncio. É saber a hora de falar e a hora de ficar calado. É ter sempre um pé atrás e uma pulga atrás da orelha. Sempre questionando, nunca confiando. É falar o que ninguém quer ouvir. Contagiar, transferir, relacionar. Compartilhar ideias e acontecimentos. Uma voz que grita por muitos, por todos. Pequenas notícias que fazem grandes diferenças. Formatos distintos com o mesmo objetivo. Informar não só o que se passa ao nosso lado, mas também o que se passa a grandes distâncias. Esse é o papel do jornalismo. Unir, notificar, informar. Jornalismo é dizer muito com pouco. É um fio ligando todas as pessoas ao mundo que as cerca. Denunciar, anunciar, compartilhar. Jornalismo é, afinal, extremamente fundamental. Um, dois, três. Escrevo em tempos, momentos, instantes. Coloco o meu olhar como quem sempre vê adiante. Percebo os dias, os sons, as cores. Quero habitar, quero desvendar. Escrevo a tua história, anseio o contato, as mentiras, na farsa, na verdade, na vida. Planejo uma nova saída, por isso eu vim, por isso eu quis, por isso eu vim, por isso eu quis. Não esconda nada na manchete estampada. Por isso eu vim, por isso eu quis, por isso eu vim, por isso eu quis. Fale a coisa certa, informação concreta. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together.